um mosquito aqui. Você já com certeza viu um símbolo que consiste numa haste com duas serpentes enroladas, às vezes uma asa acima, às vezes um capacete. Se você for bom em observar coisas, você já viu isso. Mas você sabe a origem desse símbolo? O que você precisa saber agora é que, quando a gente trata desse símbolo, nós estamos falando do caduceu de Hermes Trismegisto. Vemos que o sincretismo não é uma novidade do Brasil, mas de todos os povos da Terra. Um deus que neste momento tinha um arquétipo e significava alguma coisa nessa civilização, a partir de uma determinada guerra ou Guerreiros, seremos 300 contra 30 mil persas. Olha, Zé, conta quantos? colonização, ou à medida que o tempo fosse passando, ganhava cores novas de acordo com aquela sociedade que adotava. Assim sendo, primeiro, muito antes de Hermes, nós tínhamos Thoth, o deus egípcio que era patrono dos escribas, e um mosquito aqui. Thoth tinha a cabeça de um pássaro com um bico alongado e muito fino, e corpo de homem. Thoth, dono de um bico, conforme eu disse, muito fino, de acordo com a mitologia, alimentava-se de insetos. Então, tendo um bico fino, ele tinha que escolher calmamente e com uma competência sem igual entre os mais importantes. É fácil ligarmos filosoficamente ou por uma associação ou interpretação textual a ideia de que inteligência e Thoth vieram juntos. E aí é que entra todo esse papinho de sincretismo. Depois de Thoth, o domínio grego fez com que viesse à tona a figura de Hermes, posteriormente de Mercúrio. Ambos os títulos tratam basicamente do mesmo deus, embora o panteão variasse, já que Mercúrio era romano, Hermes era grego. Ambos, contudo, são retratados da mesma forma. Um homem jovem com asas nos calcanhares e o caduceu. Era o deus da comunicação e da sabedoria e precisava ser muito rápido em tudo aquilo que fosse comunicar. Também por isso nós vemos Hermes sendo sempre retratado com asas no capacete. Às vezes o capacete aparece no caduceu e nos pés. Ou o bastão de Thoth. Se você pegar o diploma de qualquer pessoa aí na sua casa, você talvez não veja. Mas se o diploma for um pouco mais antigo, você vai notar que os brasões, símbolos ou emblemas de cada curso eram representados pelo símbolo específico daquele curso e, no fundo, haveria sempre o caduceu de Hermes. É claro que isso foi sendo retirado com o tempo, porque a tendência é que não só as palavras, mas os símbolos tenham uma simplificação. O caduceu de Hermes nasce da ideia mitológica de que Hermes andava pela terra quando avistou duas cobras brigando. Ao ver aquele caos, aquela desordem, aquele movimento caótico da violência, Hermes, que andava com um bastão, bate seu caduceu, cajado, bastão, bate o caduceu no chão, o bastão no chão. E ao fazer isso, ele impõe a harmonia. As cobras que estavam em uma posição horizontal, elas passam a um movimento vertical. Elas ascendem. E veja, nós não estamos falando de um movimento equilibrado. Não existe uma cobra que vá para cima e uma para baixo. Não existe uma cruz onde você tenha uma horizontalidade, que é o normal das cruzes, e uma verticalidade. Tudo está para cima. As cobras também. As cobras ascendem. E aqui fica mais salva. Quando eu falo que o Egito foi preponderante para a nossa filosofia e nossa capacidade de conhecimento, eu queria dizer que não sou eu que estou falando isso. São falas de Platão e de outros filósofos também do mais alto gabarito. Houve sim uma espécie de cópia da religião e uma espécie de cópia da filosofia, do pensamento egípcio. Não que houvesse necessidade de plágio, a ideia de plágio não era exatamente constituída naquela época. Acontece só que havia uma grande admiração e uma forma de você reverenciar aquele povo por quem você tinha uma grande admiração seria copiar, passar para frente seus ensinamentos. Foram, é claro, tomando outros nomes, que muitos conceitos filosóficos foram tomando outros nomes e outras roupagens, mas muitas coisas que nós sabemos hoje no Ocidente e adotamos vieram do Egito. Você já deve ter notado que as faculdades da área da saúde, como veterinária, medicina, enfermagem e todas as outras milhares de áreas que, graças a Deus, existem, têm como símbolo um bastão ou algo parecido, que tenha um formato verticalizado
E, normalmente, você verá uma cobra apenas. Mas já que isso aí tem a ver com o caduceu? Não. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Acontece que, assim como Thoth era considerado o deus da sabedoria, Imhotep, que sim, era o portador de um cajado com uma serpente, era o deus da cura. Mas, é claro, nós vamos voltar à ideia do sincretismo. Viram em Imhotep o deus da cura, o deus da saúde, o deus da medicina, e adotaram para Asclépios. Asclépios já vem a ser o deus grego da medicina. E, não por acaso, ele tem o bastão de Imhotep, que hoje em dia, é claro, nós conhecemos como o bastão de Asclépios. Outra ligação interessante, que fala tanto desse sincretismo entre religiões antigas, é o fato de que existem reproduções da imagem do deus Hermes ensinando coisas a Moisés em uma capela católica. Isso numa época que, por muito menos, daria para parar numa fogueira tranquilamente. Coincidências à parte ou não, é no mínimo curioso pensar que uma fonte não pode ter bebido da outra. Nunca saberemos. Ou talvez saibamos, mas não é disso que a gente fala aqui. Até lá, até a próxima.